Olá pessoal, vamos começar aqui mais um vídeo falando um pouquinho sobre o período paleolítico e também o período neolítico. Vamos ver algumas características, certo? Só que antes de começar o nosso vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, tá certo? Dá um joinha aí e também ativa o sininho para receber as notificações, certo? Que a gente sempre vai trazer um conteúdo novo, tá ok? Então, vamos começar? Bem, meu nome é Leonardo Parente, sou professor de História e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o período paleolítico e também sobre o período neolítico, certo? É uma questão que sempre cai em vestibulares, cai em Enem, cai no Sistema Seriado de Avaliação de Pernambuco, que é o SSA, tá certo? Então vamos lá, galera? Período paleolítico, também é chamado de Idade da Pedra Lascada, certo? É um período gigantesco da nossa história. Ele está indo no período que é chamado de pré-história, certo? Bem, o período paleolítico ele vai de 4 milhões e 400 mil anos até o ano 8.000 antes de Cristo, certo? É um período muito longo, onde ocorrem mudanças lentas e também graduais. No caso, são mudanças que são contínuas. Só que, lógico, isso leva milhões de anos para que isso aconteça, certo? São aqueles povos ainda que vivem das cavernas. Eles tinham como alimentação, né, a caça, a pesca, coleta de frutos, raízes e também ovos. Então era essa a dieta que eles tinham, certo? E nem sempre tinha comida fácil não. Eles viviam do que eles encontravam, certo? Então ia também depender muito de como era que estava a região que eles viviam. Se era uma região que tinha muitas coisas, se não tinha, certo? Eram também povos nômades, não tinham moradia fixa, ou seja, eles viviam se mudando de um lugar, certo? Então, assim, se havia uma escassez de alimentos na região onde eles estavam, eles tinham que se mudar para outras regiões, onde tivesse alimentos em maior abundância, já que eles não praticavam agricultura, nem nada do tipo. Então, eles precisavam justamente procurar locais que tivessem questões mais férteis, né, as terras, para que eles pudessem justamente cultivar. Em relação à moradia, também no período paleolítico, eles moravam em cavernas. Era a moradia que eles tinham. O interessante dessas cavernas é o seguinte: era algo estratégico porque ficava um pouco escondido para caso de houvesse algum conflito entre os povos, então eles precisavam disso. E também era para se proteger do frio, já que em algumas regiões a temperatura era muito grande. E a roupa que eles usavam, né, eram peles de animais que eles abatiam, animais grandes, certo? Então eles abatiam esses animais, depois de comer a sua carne, eles utilizavam a pele como cobertor, que era uma defesa que o corpo deles precisava, já que os demais animais possuíam pelos, penas, né, que ajudam a aquecer. A pele humana ela não tem essa mesma resistência em relação às outras peles, então eles buscavam peles de animais justamente para que eles pudessem, não é, se proteger do frio. Em relação a instrumentos que eles utilizavam, eram também ferramentas bem rudimentares, que eram ferramentas de osso e de madeira. Por isso que é chamada de Idade da Pedra Lascada. Até porque as ferramentas que eles utilizam também são ferramentas bem rústicas, onde eles precisam justamente, né, desses objetos para poder cortar uma carne ou fazer um pequeno machado de pedra. E é ainda no período paleolítico que o homem aprende a dominar o fogo, certo? Então, é nesse período que o homem ele já começa a conhecer as técnicas do fogo e dominar, já que o fogo ele era fundamental. Porque vejam só, o fogo era necessário para aquecer, né? Principalmente nas regiões bem frias que existia. Também era preciso para se defender de animais, já que o fogo ele consegue intimidar, certo? E também ainda servia para, no caso, o cozimento de alimentos, certo? Então, são essas três questões básicas que o fogo. Por isso que eles buscavam tanto essa questão do fogo, a necessidade desse fogo, ok? Então, esse aí é um pouquinho sobre o período, no caso, paleolítico.
Bem, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o período neolítico ou idade da pedra polida. Por que recebe esse nome pedra polida? Por que será? Bem, porque os instrumentos eles terão um melhor acabamento, serão utilizadas outras técnicas. Então, é o segundo período da pré-história. É um período um pouco menor do que o paleolítico, mas também de fundamental importância. Para você ter uma ideia, o período, segundo os historiadores, ele durou 3.000 anos. Vai de 8.000 anos antes de Cristo até 5.000 anos antes de Cristo. É um período também que a escrita ainda não tem, no caso, sido inventada pelo homem, tá ok? Isso aí só vai acontecer por volta do ano 4.000 antes de Cristo, lá na Mesopotâmia. Vídeo que depois eu vou trazer para vocês para a gente também discutir um pouquinho sobre essa questão, certo? Qual vai ser a grande mudança do período neolítico para o período paleolítico? A questão é que a maioria desses povos vão se instalar em rios, e isso às margens dos rios, porque eles sabem que uma sociedade que se instala à margem de rios, ela automaticamente é uma sociedade mais rica, que tem condição de se desenvolver mais do que outras sociedades. Então, a grande diferença para o período paleolítico é justamente isso, a questão da instalação às margens do rio. E junto com essa instalação nas margens de rios, eles também vão desenvolver a agricultura, que será a maior revolução da história, porque vai ser a partir daí que o homem ele vai começar já a controlar a produção de alimentação. Ele não vai mais precisar estar se mudando de um local para outro em busca de terras mais férteis. Ele vai justamente agora poder controlar essa alimentação. E o que é que ele vai plantar inicialmente? Será trigo, cevada e também aveia. Serão os 3 primeiros produtos que o homem vai cultivar. Junto com a descoberta da agricultura, se a gente pode assim dizer, veio também a domesticação de animais e a criação do gado. Animais esses que vão ajudar o homem na preparação da terra para a agricultura e também ele vai poder criar esses animais para seu próprio consumo. Ou seja, ele mesmo agora não vai mais precisar sair para caçar. Ele agora já vai ter justamente ali a sua alimentação garantida naquele pedaço de terra. Então, deixaram de ser povos nômades e passaram a ser sociedades mais sedentárias, que agora sim tem uma moradia fixa, sabe se instalar em um local, e para isso acaba aquelas jornadas que eram bastante perigosas. Também eles vão criar objetos com maior acabamento, certo? Se no Paleolítico eram peças bem rudimentares, no período Neolítico, justamente ele já vem trazer, no caso, essas peças bem mais acabadas, bem mais elaboradas. Ele também vai desenvolver a técnica da cerâmica, isso vai começar a construir peças, né, objetos que vai ajudá-lo, que podem ser garrafas para armazenamento de água, panelas para poder cozinhar sua alimentação, ou seja, objetos que no dia a dia serão muito importantes e que no período paleolítico não existia até então. No caso, eles ainda vão desenvolver técnicas de fiação e tecelagem, no caso, para que suas próprias roupas possam ser confeccionadas e não dependa mais tanto do couro dos animais, já que na domesticação de animais não vai ter tanta pele assim para que eles possam se cobrir. Então eles vão ter que começar a pensar, né, em outras técnicas também. Eles vão como seus primeiros povos a viajar tanto por mar como também por terra, que é em busca de novas terras, né, que sejam mais cultiváveis, porque já que eles moram próximo a regiões de rios, que são regiões riquíssimas, é necessário também que eles busquem outras regiões, certo? Porque vai ter período de cheias, como no Rio Nilo, no Egito, que vai inundar boa parte das terras. Então eles vão precisar buscar outros meios de subsistência, certo? Então também é mais uma revolução também desse período. Outra coisa também aqui, a gente vai ter maiores aglomerações. As populações da pré-história agora elas vão se aglomerar de acordo com laços de sangue, no caso, famílias,
como também por costumes, idiomas, crenças, ou seja, são povos que têm uma afinidade em relação aos outros povos que não existiam antes. Então, eles agora passam a viver em grupos bem maiores. No Paleolítico, esses grupos eram bem reduzidos, porque como a comida também era escassa, então eles evitavam grandes aglomerações. Então, no período Neolítico, então já começa a se constituir grandes famílias, grandes berços, no caso, que é justamente também uma característica fundamental. E o fim do período Neolítico aí ele vai se dar com a formação e a organização das sociedades em estados, que é o que vai marcar o fim. Com a organização desses estados, a gente já começa a ter hierarquia de classes, né? A classe mais rica, a classe média, também a classe mais pobre. Isso aí é que marca o fim do período Neolítico para a entrada na Idade dos Metais, tá certo? Que a gente vai ver isso aí em um próximo vídeo que já envolve Mesopotâmia, certo? Então, pessoal, essas são as características do período Paleolítico e também do período Neolítico, certo? Nosso vídeo vai ficando por aqui. Você reveja, se quiser, vai pausando para anotar, tá ok? E mais uma vez, queria pedir para você se inscrever no meu canal, tá certo, pessoal? É fundamental para mim essa interação de vocês. Também dê aquele like para fortalecer e também ative o sininho para receber as notificações, tá certo? Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. História em Foco.